Informação ao vivo chegando. O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em 40%. E este é o número mais baixo de seu atual mandato. O Eliseu Caetano está de volta, diretamente da Flórida. Vai detalhar para a gente esse levantamento, essa pesquisa, né, Eliseu? O que explica esse nível na popularidade do presidente? E você acredita que essa popularidade em algum momento vai subir? Oi, Soraya, muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 42 minutos. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida subindo, 28 graus Celsius na manhã desta quarta-feira. Bom, de acordo com os analistas políticos, essa pesquisa divulgada pelo Instituto Reuters Ipsos mostra aí um dos momentos mais delicados do atual mandato de Donald Trump. De acordo com essa pesquisa, apenas 40% dos norte-americanos ouvidos aprovam a forma como o republicano vem conduzindo o governo. Trata-se do índice mais baixo desde que assumiu a Casa Branca, em um cenário aí de polarização intensa e debates sobre os rumos do país. A aprovação geral, então, permanece em 40%, o menor patamar de seu mandato atual até agora. Entre os latinos, a aprovação caiu para 32%, portanto, uma queda significativa. Os latinos é um grupo que vota majoritariamente nos republicanos e na última eleição apoiou Donald Trump. O desempenho do atual presidente do país em áreas-chave também foi questionado de acordo com a pesquisa, viu? Criminalidade. Apenas 42% dos ouvidos aprovam a sua gestão. Imigração. A aprovação foi de 43% sobre tudo aquilo que Donald Trump tem feito nessa área. A pesquisa envolveu mais de 4.000 pessoas. O número exato, 4.446 pessoas, adultos, com margem de erro de aproximadamente 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Agora, o que explica essa queda, viu? Entre os motivos que ajudam a explicar esse enfraquecimento estão a percepção pública sobre a condução da economia, as decisões controversas na política externa e também os desgastes causados por embates constantes com a oposição no Congresso. Embora as taxas de desemprego por aqui estejam, se mantendo ali relativamente estáveis, os analistas estão apontando que a inflação e o custo de vida alto seguem ainda como preocupações centrais para a população. Ou seja, aquilo que vem se arrastando desde 2019, 2020, o início e durante a pandemia da Covid-19. Para muitos dos eleitores, o governo não conseguiu oferecer soluções concretas para aliviar a pressão sobre os orçamentos familiares. Mas Donald Trump tem uma base fiel. Porém, de acordo com a pesquisa, ela é limitada, viu? Porque, apesar da queda, Trump mantém um apoio firme entre a sua base, no caso, a conservadora, sobretudo em áreas rurais e estados do chamado Cinturão da Ferrugem, onde a promessa de revitalização da indústria segue sendo um ponto de confiança, um ponto a favor dele. Agora, se a gente for comparar, a aprovação em torno de 40% coloca Trump em situação semelhante à vivida por outros presidentes em momentos de crise, como, por exemplo, George W. Bush, que chegou a próximos 30% durante a Guerra do Iraque, Jimmy Carter, nos anos 1970, que também enfrentou aí uma baixa aprovação diante da crise econômica e da chamada crise dos reféns no Irã. E em ambos esses casos, a queda na popularidade contribuiu para derrotas eleitorais significativas. Agora, a grande questão, Soraya e Nonato, você que acompanha o Jornal da Manhã, será que Trump vai conseguir reverter essa queda, essa tendência negativa? Os especialistas por aqui acreditam que 2 fatores serão decisivos: a performance econômica nos próximos meses e a capacidade de Trump de conquistas concretas que possam ser traduzidas em benefícios reais para a população aqui nos Estados Unidos. Agora, antes de eu voltar e entregar para vocês no estúdio, Soraya e Nonato, ainda há pouco no Jornal da Manhã a gente falava sobre aquela aeronave
aeronave americana misteriosa que pousou aí no Brasil, não é verdade? Só quebrando um pouco um protocolo. Falei agora há pouco com uma fonte na capital americana, em Washington, e consegui uma informação, viu? Que embora não haja uma informação oficial, uma confirmação oficial, essa aeronave estava transportando funcionários para o Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre e também para o Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, possivelmente para reforçar o corpo diplomático que estava precisando de um reforço. Vale lembrar que o Brasil está sem embaixador americano desde a saída do anterior e diversos relatos vêm sendo dados aí ao longo dos últimos meses de que o pessoal operacional ainda não foi plenamente substituído, o que deve estar acontecendo agora com a chegada dessa aeronave no Brasil. Bom, seguiremos aqui acompanhando também essa situação inusitada. Eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News, atualizando tudo que é notícia nos Estados Unidos e no mundo. É com vocês no estúdio. É isso, são muitos assuntos, né, Eliseu? Às vezes não dá tempo da gente falar tudo numa manhã só, mas você conseguiu aí amarrar, trazer as atualizações a tempo. Obrigada, viu, pelas suas informações. Mas eu vou chamar aqui os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Vilela, para a gente comentar a respeito sobre a queda da popularidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o Eliseu trouxe num primeiro momento. E até ele fez uma pergunta, né, que eu vou repassar aqui para o Vilela. Será que Donald Trump vai conseguir reverter essa queda na popularidade? A gente sempre fala que pesquisa, né, é aquela fotografia de momento, mas pensando a longo prazo, será que ele consegue mudar esse cenário? Olha, Soraya, tempo para isso, naturalmente, ele tem, e é um presidente extremamente midiático. Você vê que desde o dia 20 de janeiro, onde ele tomou posse em diante, todos os dias nós temos notícias, temos novidades envolvendo Donald Trump, que são manchetes não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Agora, é bem verdade que são medidas muito controversas, que acabam trazendo resultados, muitas vezes, que não são os melhores do ponto de vista econômico. Nós tivemos, por exemplo, no primeiro semestre, uma queda do PIB americano. E com isso, de acordo com o que mostra essa pesquisa, existe uma variação negativa desde o início do mandato, mas é uma variação mais especificamente naqueles grupos que não são trumpistas raiz. São aqueles grupos que, de alguma forma, acabaram aderindo ali no contexto eleitoral, numa contraposição da campanha com os adversários democratas. De uma forma geral, o trumpismo raiz ele resiste ainda apoiando o presidente americano. E justamente a avaliação que tem que ser feita após as consequências ficarem apresentadas de todos esses tarifaços envolvendo o Brasil, envolvendo a Europa, envolvendo a Ásia, enfim, analisar de que forma isso impactará na economia americana, se for de um lado gerando recessão ou de outro lado gerando emprego e movimentando a economia, e através desse impacto visualizar o impacto que essas medidas econômicas vão gerar no dia a dia do cidadão. Eu vejo que esse é o ponto. Agora, é um ponto que realmente só vai surtir efeitos mais para frente. Nesse primeiro momento, Donald Trump vai movimentando as peças e vai ganhando visibilidade permanente no noticiário. Ô Dávila, como é que o Trump pode mudar esse cenário? Porque, como o Vilela chamou a atenção, é pouco tempo ainda, está fazendo 6 meses no cargo daqui a pouco, então ainda não se tem um cenário de muito período, né, para ser avaliado, para ser acompanhado. Lembrando que ele tomou posse no dia 20 de janeiro, então vai para 7, né? Errei aqui um pouquinho nas contas, mas vai para o 7º mês. Como é que você está vendo isso e que tipo de ação que ele pode fazer para tentar reverter essa popularidade um pouco baixa? O Vilela traz até um paradoxo. Se um presidente que é tão midiático, devia estar em alta nas pesquisas e não embaixo, tá certo? Quanto mais você se expõe, mais chance de mostrar seu serviço e, portanto, está em alta. E por que vem baixa? Porque a política de Donald Trump vem gerando instabilidade e desconfiança nos Estados Unidos e no mundo. Esta guerra tarifária aumenta o custo de produtos para os americanos, porque tarifa é imposto. Você está aumentando o imposto, tanto que a arrecadação nos Estados Unidos vem subindo, mas vem subindo o preço para o consumidor norte-americano. Isso ajuda a esfriar a economia, a não gerar novos empregos e fazer com que a inflação comece a incomodar o bolso do americano. Daí a baixa popularidade de Donald Trump. Dá para reverter isso? Sim, mas Trump
vai ter que dar um cavalo de pau na política econômica e seguir a tradicional política econômica norte-americana, que é abertura comercial, competição. Foi isso que fez com que os Estados Unidos se tornassem a potência econômica que é e o país mais rico do mundo. Foi a livre iniciativa, foi a abertura de mercado, foi os Estados Unidos ter um papel preponderante na economia global. Então, toda esta tese de fechar a economia, criar tarifa e perseguir políticas protecionistas é a fórmula para o empobrecimento, a impopularidade e o aumento da inflação.